Eu quero dizer bem-vinda a você. Nós temos quase a casa cheia. Glória a Deus pela sua vida. Nós até estávamos no mês passado conversando, nossa, vai ser sexta-feira antes do feriado. E daí, né, vamos fazer o culto? Não, vamos fazer. Hoje nós temos a facilidade dos cultos online, que também facilita para quem não está aqui. Mas, assim, quando você para e está presente, tanto aqui quanto em casa, mas eu acho que, não sei vocês, mas nós mulheres nós temos, assim, é mais natural a gente fazer as coisas, né? E parar e prestar culto ao Senhor, né? O meu marido sempre diz, é difícil a gente matar a fome assistindo Ana Maria Braga, né? Então nada se compara a estar aqui na casa do Pai, ser alimentado pela presença do Senhor, né? E claro que quando não podemos estar aqui, eu tenho tido experiências muito marcantes em casa com o Espírito Santo, enquanto eu participo do culto, às vezes não no momento, às vezes assisto depois, né, sem as filhas, quando estou sozinha, e eu sinto, o que eu orei assim, são as minhas experiências em casa, eu sinto o Espírito Santo correndo na minha corrente sanguínea, sabe? Eu sinto o Espírito Santo ali comigo. E eu creio que essa unção que nós recebemos aqui também é possível sim receber em casa. Amém? Então podem ficar à vontade, sim, podem se sentar. E eu quero já iniciar a nossa palavra. Mas eu quero só dar um aviso que foi me pedido a respeito dos 21 dias de oração. Não estou com o meu celular aqui com as mais informações, mas agora, dia 7, vamos estar entrando com um propósito de 21 dias de oração pelos nossos 3. Então, a escala vai ter uma escala de oração das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, são 15 minutos por dia que nós vamos estar orando. Tem um passo a passo ali de oração que nos facilita, nos ajuda nesse processo de como orar pelos nossos 3. E então, se você tem interesse, se você tem disponibilidade, fale com a pastora Silvia para ela te incluir no grupo da torre de oração. Ou se você não quiser entrar na torre de oração, fale com ela mesmo assim, para você poder participar, colocar o seu nome, colocar seu horário ali, para nós estarmos assim orando e abençoando os nossos 3. Amém? E eu queria agora que vocês fechassem os seus olhos e repetissem comigo assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero aprender o que está na sua palavra. Me ensina como eu posso ser uma mulher sábia. Amém. Amém. Então nós vamos estar, na verdade nós estamos assim numa série sobre a mulher sábia, né? No culto passado nós já falamos sobre isso, falamos sobre a mulher sábia edifica a sua casa, e o pastora Silvia nos trouxe, a palavra foi assim, baseado no versículo o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje eu quero continuar muitas coisas, na verdade, depois que eu preparei a palavra, eu fui dar eu escutei novamente a pregação e eu vi que muitas coisas são muito parecidas. Falei, então Deus quer confirmar, né, e nos relembrar o que já nos foi falado, né, já no culto passado e em muitas outras vezes na tua devocional. Creio que Deus já falou muito sobre isso. E eu quero falar mais precisamente sobre o versículo. Nós vamos hoje rodar muito Provérbios. Então, se você está com a tua Bíblia, fique atento que nós vamos rodar bastante Provérbios. Mas o princípio base da nossa pregação é o versículo de Provérbios 14:1, propriamente dito, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui eu fiquei pensando, casa não é só a sua casa. Casa é o lugar onde você está, né? O ambiente que você se encontra.
sendo em casa, na casa da sua parentela, no seu trabalho, né, com os seus amigos. Hoje a gente tem pouco contato com os nossos amigos, né? Nosso círculo ficou um pouco mais restrito à nossa família, mas quando você está com os seus amigos, nos grupos familiares, na faculdade, quem está estudando, fazendo curso, ali no ambiente onde você se encontra, ali é a sua casa. E você pode edificar aquele ambiente que você se encontra. E falando assim de mim, na verdade o que eu vou trazer para vocês assim é propriamente a minha devocional do que Deus me falou. Eu fiz um propósito de 30 dias e 30 provérbios. Então cada dia eu lia um provérbio. No começo eu comecei um pouco atrasado, tentei ler 2 provérbios por dia, mas é muita informação. 2 provérbios por dia, eu ficava assim, tentando mastigar, porque era muita coisa. Então eu fiz depois um provérbio por dia, e eu quero abrir esse desafio, na verdade, para o ministério, para a gente ler nesse próximo mês, cada dia um provérbio. E eu quero hoje começar esse mês lendo Provérbios 1 com você. Então, eu quero ler o Provérbios inteiro com você. Se você quiser, já pode ir abrindo. Mas Deus me falou muitas coisas nesses 30 dias. Né? Provérbios, se você já leu assim, seguido, são muitos ensinamentos. E ele fala de todas as áreas. Mas eu escolhi assim, 5 tópicos, 5 pontos chaves de como a gente se torna uma mulher sábia e de como a gente edifica a nossa casa através da sabedoria que Deus nos dá, né? Eu antes sempre pensava assim, a questão de sabedoria, mas Deus, como é que eu recebo a sabedoria? Até ficava orando, né? Deus me dá, e é o que a Bíblia diz, né? Peça e eu te darei a sabedoria. E lendo a história de Salomão pediu e Deus deu a sabedoria. Aí eu falei, Deus, me dá. E depois desses 30 dias eu percebi que Deus já tem me dado sabedoria. Eu não considero de longe, com todo temor, eu não me considero uma pessoa sábia, eu não considero uma mulher super sábia. Sabe que é aquelas pessoas que abrem a boca e você, nossa, quase que exala a sabedoria. Eu não me considero assim, mas Deus me fez observar todas as últimas circunstâncias, os últimos momentos que nós vivemos em família ou no trabalho. Deus começou a me observar, veja essa situação, olha como você foi sábia nessa tomada de decisão. Olha como você foi sábia, como você respondeu. Olha como você foi sábia. E aí eu percebi que sim, a sabedoria do Senhor está sobre a nossa vida, né? E então eu quero ler com vocês Provérbios 1. Então nós vamos ler o capítulo inteiro, são 33 versículos. Então acompanhe aí. Acompanhe aí para não dormir, tá? Então diz ali, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça ao sábio e cresça em abundância, e instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então eu grifei esse versículo porque foi o que nós conversamos, né? Se você quer escutar um pouquinho mais sobre esse versículo, escute lá a palavra, se você não esteve no culto, ou mesmo se você esteve, é sempre bom a gente escutar novamente. Escute lá a palavra da pastora Silvia do mês passado, com certeza vai te edificar. Filho meu, ouve o ensino, lá no versículo 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas e disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemo-nos, ainda que sem motivo, os inocentes.
traguemo-los vivos como um abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despojos à nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas os pés. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam e derramam sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Esses sim emboscam contra o próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito da ganância tira a vida e de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades. Profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? No 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Outra versão aqui que eu busquei, desse versículo 23, diz: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. No 24, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então vos invocarão, porque eu não responderei. Procurar-me-ão, porque não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão. De bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, Deus me falou essa questão desses dois versículos que eu repeti, do 23 e do 33, que ele diz lá: atentai à minha repreensão. Até eu procurei no dicionário o significado da repreensão. Diz: advertência que, realizada pelo indivíduo hierarquicamente superior, repreende uma ação cometida pelo seu subordinado. Então, no caso, é Deus nos dando uma repreensão. Deus é o nosso superior, Ele está nos dando Ele nos repreende quando nós cometemos uma ação, né, que às vezes não foi muito de acordo. Então, são dois fatores aqui. É a questão da repreensão, quando nós já tomamos uma atitude, já tivemos um ato e precisamos ser repreendidos para corrigir o nosso ato. E no 33 diz ali: se me der ouvidos, habitará seguro. Então, nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Nós temos acesso, livre acesso ao Espírito Santo, ele está o tempo todo ao nosso, dentro de nós, nos guiando, nos dando a instrução. E se a gente escutar o que o Espírito Santo nos diz, a nossa vida, a nossa casa vai ser edificada. Porque em pequenos momentos, em pequenos detalhes, às vezes você não para, fala: Deus, o que eu faço agora? Não, o Espírito Santo já traz a convicção e você já age, já faz. Outras situações, às vezes, um pouco mais, umas decisões um pouco mais, que você precisa parar e: Deus, o que eu faço? Deus dá a direção. E eu quero até contar um breve testemunho, ou um exemplo do que aconteceu com a gente lá em casa. Eu acho que todos de vocês, ou a maioria, deve saber que nós acabamos testando positivo para o Covid, né? O meu marido, ele foi contraído no trabalho
E assim, ele na quinta-feira, naquela semana anterior, já estava tendo vários casos positivos no trabalho dele. E aí, na quinta-feira, o Espírito Santo me incomodou e eu falei, a gente precisa se isolar. Isso foi na quinta-feira. A gente precisa se isolar, a gente tem orado, a gente tem decretado e declarado todos os dias. Eu orava com as meninas antes de dormir, né, que o Covid morra, né, que ao ele encostar em nós, ele vai morrer, né? Essa era a nossa oração. O sangue de Jesus corre em nossas veias, e se ele quiser encostar em nós, ele vai morrer. Mas eu senti assim, nós precisamos nos isolar, né? Isso foi na quinta-feira. E sendo que no sábado, no domingo, nós sempre temos o costume de ir na casa da minha sogra e na casa da minha mãe, dos meus pais. E aí, aquele final de semana, a gente ficou em casa, e na segunda-feira, o Elcio começou a apresentar sintomas. Ele começou a ficar, né, teve febre, teve mal-estar. E aí na verdade eu já sabia, assim, a gente já, né, o Espírito Santo já tinha me dado a convicção, já a certeza que era o Covid. Até pelo tanto de pessoas, né, positivas. E aí foi até no dia do meu aniversário, foi um dia bem triste para mim, assim, que a gente deixou ele isolado 2 dias. Eu não podia nem receber um abraço dele, né, mas a gente, não, fica aí isolado, vamos fazer a nossa parte. Mas eu pensei, a gente até sábado, segunda de manhã, a gente estava junto, então se ele pegou, eu no mesmo dia tive contato, é bem provável que eu também vou pegar, né? E aí a gente decidiu, não, nós vamos ficar em casa, nós vamos ficar todos juntos. E na quarta-feira eu comecei a apresentar também os sintomas. E assim, depois me falou assim, e daí nós fomos curados depois de 15 dias, eu demorei um pouco mais, na verdade fiquei um pouco pior depois dos 15 dias, questão respiratória. E Deus me falando, fica em casa. Então, e naquela segunda-feira, antes dele apresentar sintomas, eu senti assim, vai no mercado e encha a despensa da tua casa, né? Encha a tua geladeira, encha os teus armários. E era final do mês, era dia 20 e poucos, né? Quem recebe vale alimentação sabe, final do mês é sempre o que tem, né? E eu falei, não, então tá, eu vou por fé, vou lá, paguei no cartão de crédito, né? Vamos abastecer a casa. Não sabia até então, não tínhamos ainda sintomas. E eu obedeci o Espírito Santo e enchi a nossa despensa, porque estava bem vazia, né? Nossos armários estavam bem vazios. E assim, nós passamos os 15 dias. Claro que faltou uma coisa ou outra, mas o básico nós estávamos bem servidos, sabe? E aí Deus me levou a pensar nessa situação. Falei, como o Espírito Santo trouxe ali a certeza do que eu tinha que fazer. Foi um ato de sabedoria a gente se isolar, porque nós não sabemos de ninguém que nós infectamos, né? Ninguém da casa dos meus pais acabou pegando, ninguém da casa dos meus sogros acabou pegando. E aquilo foi até depois da nossa oração, que o Covid morresse ao encostar-se, né? E foi o que aconteceu. Ele encostou em nós, mas ele morreu, né? Nós não passamos para mais ninguém. E aí depois orando, viu? Aconteceu o que a gente orou, né? De outra perspectiva, mas aconteceu. E então o Espírito Santo se a gente ouvir, ele nos diz o que nós devemos fazer. Né? Ele nos dá comandos para que a sua casa seja edificada, para que a minha casa para que não faltasse comida na minha casa. O Espírito Santo me deu uma direção e eu obedeci, e ali eu entendo que eu edifiquei a minha casa, né? Ao momento que nós nos isolamos, nós também edificamos não só a minha casa, mas a casa da minha parentela, né? E aí isso se estende tanto na educação dos filhos, tanto nos negócios. Eu tenho muitas experiências assim para contar para vocês, de orientações claras que Deus me deu. Faça isso. E até um dia eu comentei com uma pessoa que estava falando, eu falei, enquanto o Espírito Santo não me falar o que eu devo fazer, eu não vou fazer, né? Ele é o que me dá a direção, é Ele que me dá a palavra.
Então, estejam atentos a ouvir o Espírito Santo. Ele está de livre acesso, ele está com você o tempo todo, você só precisa ouvir, né? Outro ponto é de escutarmos os conselhos dos sábios. A Provérbios fala muito disso, de nós escutarmos os conselhos dos sábios. Então, se vocês abrirem lá, Provérbios 19 e 20. Podem abrir lá. Diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Eu fiquei pensando, hoje em dia é muito difícil a gente pegar conselhos. Não sei se vocês repararam, mas tanto nos grupos familiares, quanto na igreja, quanto no trabalho, é muito difícil a gente parar e pedir um conselho. Porque a gente tem o Espírito Santo que está falando conosco o tempo todo, mas a Bíblia diz clara: ouve o conselho dos sábios. E isso foi falado também no culto passado, né? E eu quero afirmar isso para vocês. Lá em Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, principalmente, por exemplo, para quem é microempreendedora, para quem tem o seu negócio, que seja pequeno, fazendo bolos, ou que seja, né, grande, vendendo para empresas grandes, a gente precisa buscar conselhos, né? Eu tenho isso como assim prática em casa com o meu marido. Meu marido, ele não é ativo na minha empresa, ele não está ali vendo o dia a dia, e tem muitas coisas que eu não fico perguntando para ele: o que você acha? Devo fazer isso? Devo falar aquilo? Não, tem algumas coisas que são práticas que o Espírito Santo vai falando e você vai fazendo, mas algumas decisões importantes que vão afetar a minha família, vão afetar o meu marido, que vão afetar as pessoas que estão à minha volta, eu preciso escutar os conselhos do meu marido, né? Eu preciso escutar os conselhos dos meus líderes, né? A gente escuta muitas pessoas falando, até a mãe comentou no culto passado sobre o Getúlio, que ele estava para comprar um carro, e aí o Espírito Santo disse para ele, mas a gente escuta, o Espírito Santo disse para ele não comprar, mas a gente sabe de muitos outros casos de pessoas que queriam comprar um carro, e aí o líder falou: não, melhor não. Ou queriam comprar uma casa, ou financiar uma casa, e o pastor disse: não faça isso. E aí depois acontece alguma coisa que confirmou, né? Então, às vezes a gente acaba sofrendo, a nossa casa acaba sofrendo, nós trazemos uma opressão dentro da nossa casa porque nós não buscamos conselhos, né? E isso tanto de mulher, por exemplo, na questão de empresa, tanto eu quanto o meu marido, né? Por exemplo, essa semana eu precisava fazer uma compra grande com o fornecedor, e eu estava receosa, né? A compra ia sair um valor e no fim saiu o dobro. Falei: Elcio, o que eu faço? Eu faço? Não faço? E ele falou: não, faz. Então tá, então se ele está de acordo, se ele está me apoiando, eu vou. Até porque se eu tomo uma decisão contra a vontade dele, ou se o teu marido toma uma decisão contra a sua vontade, depois dá problema lá na frente, e aí começa o atrito, né? Mas eu falei para você não fazer, mas também por que você foi fazer sem falar comigo, né? Tem toda essa questão. Então a gente precisa estar de acordo. E as mulheres, por exemplo, eu fiquei pensando enquanto estava meditando sobre isso. Às vezes acontece muitos homens empresários que não falam dos seus problemas empresariais com as suas esposas. E aí depois acaba tendo problemas financeiros, e a esposa está lá acostumada que tem um cartão de crédito sem limite. E aí começa a ter um conflito, né? Mas por que a gente está ruim? Né? Porque eu tomei uma decisão. Então, às vezes, porque não se conversaram, não buscaram conselho no seu cônjuge, né? Então, busque conselhos para que os seus projetos vão bem, para que os seus projetos tenham êxito. Busque conselhos, né? O terceiro ponto é a questão do silêncio. Nós mulheres, nós temos costume de falar, né? O que vem à mente, falar, e se está numa situação complicada, vai e fala fala de alguém outro para outro,
E a Bíblia diz claro em Provérbios 17 e 27, o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Em Provérbios 15 e 23 também diz, o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Então a gente sabe, na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes a gente está numa crise de relacionamento, ou qualquer crise que seja, e a gente fala uma palavra, e a gente pensa, puxa, não era a hora certa que eu devia ter falado. O silêncio, a palavra dita no tempo certo, ela edifica a sua casa. No momento que você está numa crise, você não vai falar da crise no meio da crise, né? Você precisa esperar a crise passar, buscar as palavras sábias para então falar sobre a crise e resolver a crise, né? E nós mulheres temos um pouco de dificuldade nessa questão do silêncio, de se aquietar, né? Quando a gente recebe uma palavra, de a gente querer retrucar, de a gente querer falar. E aprenda isso para você edificar a sua casa. Você precisa falar a palavra certa na hora certa. Em Eclesiastes fala a questão do tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para falar e há tempo para se calar. Então, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você. E ele vai te direcionar. Agora, fique quieta. Não fale. Né? Eu tenho assim, o que eu falei, tudo isso que eu tenho falado para vocês é o que o Espírito Santo falou para mim. Então, são às vezes dificuldades que eu tenho. Dificuldades às vezes de ficar quieta, né? Dificuldade às vezes das minhas filhas estão lá gritando, eu vou gritar, grito mais alto para elas me escutarem, né? As minhas vizinhas, coitadas, devem escutar os meus gritos. Mas assim, a gente até nessa questão da educação, a gente precisa aprender, e eu tenho aprendido e tenho buscado isso em Deus, fazer silêncio na hora certa. O grito não vai edificar. O grito lá com as minhas filhas naquele momento não vai edificar, não vai ajudar a resolver aquele conflito no momento, né? Para mim é um desafio diário. Meu marido também, nós somos dois bem engenhosos, então a gente precisa aprender, a gente precisa ali segurar a língua para muitas vezes não, né? Às vezes se deixa quieto, o assunto morre, porque é uma coisa que estava ali. Agora, se você fala, você vai alimentar e vai gerar outros conflitos, né, dentro da sua casa. Então, aprenda ao silêncio, a falar no tempo certo, né? O quarto ponto que Deus me falou, a questão da gestão de conflitos. E aqui eu vou fugir um pouco de Provérbios, é o único versículo que eu peguei fora de Provérbios, mas diz lá em Isaías 45:2. Diz lá, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, eu entendo assim, a gestão de conflitos, resolver os problemas, é o que diz aqui. Endireitar os caminhos tortuosos. Os caminhos tortuosos são os problemas, né? Às vezes é um emaranhado que você não sabe por onde resolver aquela questão, né? E o Espírito Santo te dá ali a discernimento claro de como resolver um problema, né? Por exemplo, um exemplo simples que nós tivemos em casa, há 6 anos atrás, nós estávamos reformando a casa, fazendo uma pequena reforma para a chegada da Melissa, quando eu estava grávida. E aí eu queria subir, eu fazer o ático, eu queria fazer muitas coisas na minha casa, para poder fazer um quartinho bom, para ter um espaço, né, assim, confortável em casa. E a gente tinha, na época eu trabalhava fora, então a gente tinha uma reservinha na conta. E aí eu já estava fazendo meus planos. E aí, um determinado momento, eu fico ruminando muito quando estou com um problema assim para resolver, né? Que nem essa questão era um problema, naquele momento era um problema. Que eu precisava ou construir, ou que eu ia jogar muita coisa fora, ou o que eu ia fazer. E aquilo, assim, era um caminho tortuoso. Estava, né, tava conflitante para mim. E aí um dia eu fui dormir e deitei a minha cabeça, eu tenho uma memória fraca, mas essas coisas eu lembro muito claro, assim. Eu deitei minha cabeça no travesseiro e Deus me falou assim, quebra essa parede e faz uma outra parede, troca a porta do lugar e pronto, resolveu o teu problema.
nossa Deus, eu ia fazer uma reforma tipo de, sei lá, 25 mil reais para cima. Ia mexer com o telhado, ia fazer tudo. E é só duas portas e 2 paredes. É o que você precisa para resolver o teu problema. E foi uma solução tipo super fácil. Assim, deu uma clareza no meu coração. Pronto, é isso que eu tenho que fazer. E outra questão também agora, eu estava com um problema com o meu celular estragou e o conserto dele ia ser quase mais caro que o próprio celular. Falei, ai Deus, eu preciso comprar o celular, o que eu faço? Mas eu não tenho dinheiro, eu preciso parcelar, mas a parcela ia ficar alta. Ai, o que eu faço? Daí Deus me falou assim, pega o celular, o celular antigo que eu tinha, que eu estava usando, pega o teu celular e usa ele. Pronto, resolveu o problema. Depois, mais pra frente, quando tiver uma promoção, quando tiver um preço melhor, você compra. Mas naquele momento, e eu passei assim horas pensando como é que eu ia resolver, e pesquisando, ir para lá e para cá, a gente perde a paz quando a gente está assim nessa situação, né, que a gente não encontra solução para o problema. E pronto, Deus me deu a solução assim, e não gastei R$1, né? Deus só me falou assim, arruma o que está estragado no celular que você estava usando e pronto. E então o Senhor Jesus está, o Espírito Santo está nos direcionando nesses pequenos. Eu trouxe 2 exemplos simples assim, do dia a dia, né? Mas você pode pensar nos momentos que você tem vivido em casa também. Às vezes você tem uma questão ali para resolver, fica horas e horas pensando, e o Espírito Santo vai lá como um sopro. Pronto, é isso que você tem que fazer, né? E aí a quinta característica que Deus me falou assim é a questão da alegria. Diz lá em Provérbios 17 e 22, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Em Provérbios 15, 12 diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Às vezes, quando a nossa casa está num emaranhado de conflito e briga e tudo, a alegria dissipa, né? Quando às vezes você chega no teu trabalho, está um conflito no trabalho que né, ninguém fala com ninguém. Se você chega com uma alegria, parece que aquilo se dissipa, aquela situação, aquele clima ruim. E na tua casa a mesma coisa. Às vezes os ânimos não estão muito bons, mas a alegria é um bom remédio. Então, eu às vezes assim, eu tenho dificuldades. Tô lá, gastei horas limpando o tempo, né? Gastei o tempo que eu não tinha limpando uma sujeira que as meninas fizeram e terminei de limpar, fizeram sujeira no outro. Daí é difícil perder, quer dizer, é fácil perder a alegria, né? Momentânea ali. A gente é alegre, mas naquele momento a gente não está alegre, né? E aí às vezes eu paro, o Espírito Santo tem me incomodado, eu paro tudo e eu ligo uma música. Até eu ia falar com a Paty, cadê a Paty? Eu acabei me perdendo na questão de falar, questão de, sei lá, de me organizar. Mas eu ligo muitas músicas de criança mesmo. Eu até fiquei pensando, nossa, mas música de criança é muito infantil às vezes, né? É bom a criança, sim, é bom e é importante a criança escutar as músicas né, de louvor que a gente escuta na igreja, até para elas também cantarolarem, porque é tão gostoso escutar crianças cantarolando as músicas, né? Mas as músicas de criança têm uma alegria que as músicas de adulto, né? As músicas que a gente canta às vezes não expressam a tanta alegria que as músicas de criança têm, né? E eu faço questão de ligar as músicas de criança e ligo alto, e às vezes a gente para e dança, pega uma no colo e naquele momento está tudo uma bagunça, tá tudo sujo. Eu falei, não, vou pegar, vamos dançar. E aquilo parece que liberta a alma, né? Nos liberta daquela. Então eu quero desafiar vocês, mesmo se vocês não tenham crianças, tem uma playlist lá de músicas de criança. Quando você está assim numa bad, quando você está né? Que você quer, quando que você quer
brigar com tudo e com todos, liga uma música de criança. Você vai ver que aquele espírito já vai embora. Experiência própria, tá? É uma dica. Então, decida a ser feliz, né? A tua alegria não estar baseada em cima das circunstâncias, em cima da limpeza da sua casa, em cima dos relacionamentos. Você é feliz, o coração alegre, formoseia o rosto, o coração alegre, o teu coração alegre vai alegrar a sua família, vai edificar a sua família, vai trazer a alegria e vai trazer o remédio para a sua casa naquele momento que as coisas estão um pouco tensas, né? Ou até mesmo quando não precisa estar tenso para ficar, né? Assim, no dia a dia mesmo, para ter uma vibe diferente, né? A gente precisa ter essa alegria, e a alegria vem do Senhor. E assim eu quero lançar, eu chego no fim da minha mensagem, desse breve devocional, assim, na verdade é um devocional do que Deus falou comigo nesses 30 dias, né? Eu fiz um resumão. Escolhi alguns pontos, mas sim, o Provérbios fala sobre muitas outras características. Até eu anotei aqui, fui relendo algumas palavras que eu tinha grifado nos Provérbios. Os Provérbios falam sobre a mulher generosa, sermos generosos. Fala sobre a mulher rixosa, que nós não devemos ser como a mulher rixosa. Isso quer dizer que não respeita, que desonra, né, o seu marido ou as pessoas que estão à sua volta. É uma mulher íntegra. Fala de não sermos mulheres adúlteras, né? Às vezes o Espírito Santo precisa nos firmar no caminho para a gente não ter pensamentos e não adulterar, né? Sermos mulheres preguiçosas, né, que ama, diz, até eu grifei lá, porque assim, eu gosto de dormir, sabe? De noite não, mas de manhã eu gosto de dormir, de noite eu demoro para dormir. Mas Deus fala muito sobre isso, sobre a mulher preguiçosa, sobre a mulher, ou a pessoa preguiçosa, né, que ama o sono. Questão da administração das finanças, questão sobre ser humilde. Então, assim, o Provérbios eu quero trazer isso para minha vida. Eu quero ler um provérbio por dia, por todos os meus dias, porque cada vez a gente lê um ensinamento novo, né? Conforme a gente está passando por aquela circunstância, Deus vai dar um provérbio novo. Nossa, eu li já esse provérbio 1000 vezes. Isso acontece com a Bíblia mesmo, né? Eu já li 1000 vezes esse texto e nunca me saltou aos olhos, porque Deus queria falar com você naquele momento, né? Então, eu queria lançar esse desafio para vocês, de vocês terem esse compromisso e essa busca de ler um provérbio por dia, porque você vai ser muito edificado, a sua casa vai ser muito edificada, a sua vida vai ser muito edificada, porque Deus vai falar muito com você através dos provérbios. Então, hoje eu lanço um desafio para você: seja uma mulher, uma boa ouvinte das palavras de Deus, escute o que o Espírito Santo diz. Seja uma mulher que busca conselhos, não hesite, não seja orgulhosa, vai e busque conselhos. Seja silenciosa, né, prudente ao falar. Seja uma mulher que resolve os problemas e não aumenta os problemas, né? Tem mulheres que aumentam os problemas, mas não, o Espírito Santo está com você para que você resolva os problemas de forma mais simples possível. E seja alegre. O Espírito Santo é um Espírito alegre. Ele está aqui, ele vive em você e ele traz alegria, né? E eu quero que vocês selem esse pedido ou essa declaração que eu sou uma mulher sábia, que edifico a minha casa, que edifico o ambiente onde eu estou. Eu sou uma mulher sábia. Eu queria convidar vocês, na verdade, o Ministério de Louvor, primeiramente, e aí eu quero convidar vocês a separarem uma oferta. Você que está em casa, se você tiver uma oferta e desejar selar esse teu compromisso, essa tua declaração de que eu sou uma mulher sábia, faça isso para você selar a sua declaração. A oferta é tão importante para você selar aquilo que você está declarando, né? E aí você traga com alegria,
porque você é uma mulher alegre, né? A gente vive, o Espírito Santo vive em nós, o Espírito alegre vive em nós. Então traga sua oferta com alegria e declarando: eu sou uma mulher sábia. Amém?